Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de código. O meu nome é David Bernardo, sou instrutor de condução na Escola de Condução Leiria Drive, em Leiria, e hoje iremos falar sobre a manobra de mudança de direção. Vamos a isso? Ok, antes de falar sobre a forma como o condutor se deve posicionar para realizar a manobra de mudança de direção, seja ela para a direita ou para a esquerda, gostaria de falar sobre o conceito de mudança de direção e até sobre alguns cuidados prévios que o condutor deve ter antes de efetuar a respectiva manobra. Vamos começar pelo conceito. Na prática, a mudança de direção é a manobra que, nos cruzamentos e entroncamentos, permite ao condutor alterar a direção do veículo, permitindo-lhe mudar a direção para a esquerda ou para a direita, consoante a sua intenção. De reforçar que o condutor só pode efetuar a manobra de mudança de direção em local e de forma de que da sua realização não resulte nem perigo ou embaraço para o restante de trânsito. E este pormenor é realmente muito importante, está bem? Relativamente às precauções e cuidados que o condutor deve ter, na abordagem a um cruzamento ou entroncamento, ou seja, de uma interseção, independentemente da sua intenção, seja ela mudar a direção à direita ou à esquerda, o condutor deve ter alguns cuidados, nomeadamente verificar, observar se não existe sinalização a proibir a realização da manobra. Esta sinalização poderá ser sob a forma de marcas rodoviárias, por exemplo, a presença de uma linha longitudinal contínua que nos proíbe de forma direta de mudar de direção à esquerda. Ou então, através da sinalização vertical, que nos obriga a seguir uma determinada direção ou nos proíbe a mudança de direção para uma determinada direção, ou até mesmo a sinalização luminosa, que em certas circunstâncias também poderá impedir a mudança de direção. Okay? Mas já iremos aprofundar esta temática mais a fundo mais lá à frente. Certificar-se de que da sua realização, como nós já tínhamos visto, não resulta então um perigo para o restante trânsito. Abordar o cruzamento ou entroncamento com uma velocidade especialmente moderada que me permita fazer uma correta leitura da situação de trânsito, da sinalização existente, okay? E até descrever a mudança de direção de uma forma mais segura. Indicar com antecedência a nossa intenção de realizar a manobra de mudança de direção com os indicadores de mudança de direção ligados para o lado correspondente. Se eu quiser mudar de direção à direita, ok, com o sinal da direita. Se eu quiser mudar de direção à esquerda, então com o sinal da esquerda. Certificar-me através dos espelhos retrovisores e através da visão direta que a manobra não compromete a segurança do trânsito, em especial dos veículos que circulam imediatamente à nossa retaguarda e que nos estejam, por exemplo, a ultrapassar, ou até mesmo os veículos que circulam em sentido contrário, no caso da mudança de direção à esquerda, por exemplo. Posicionar-se corretamente na faixa de rodagem, e nós aqui já vamos aprofundar esta questão, porque depende se eu pretendo mudar a direção à esquerda ou à direita, portanto, o nosso posicionamento vai variar consoante consoante a minha intenção de mudar a direção, seja ela para a direita ou para a esquerda. Okay? Respeitar a sinalização vertical, sinalização luminosa, que possa eventualmente existir no local, a regulamentar o trânsito, sinais como cedência de passagem, ou sinais de paragem obrigatória que nos vão ajudar, digamos assim, a regulamentar o trânsito naquela interseção. Se não existir qualquer tipo de sinalização vertical, então nesse caso o condutor terá que respeitar a regra geral de cedência de passagem, em que atualmente o condutor perante uma interseção, um cruzamento ou entroncamento, é obrigado a ceder a passagem a todos os veículos que se apresentam pela sua direita, salvo algumas exceções previstas pelo Código da Estrada, okay? Que depois irão ser abordadas no tema da cedência de passagem. De reforçar, e este pormenor é muito importante, dentro das localidades, sempre que o condutor pretender mudar de direção, mesmo que não exista passagem para peões, o condutor é obrigado a ceder passagem aos peões que se encontrem a atravessar a faixa de rodagem ou que manifestem a intenção de o fazer. Okay? Contornação grave, só para termos uma ideia. Okay? Vou reforçar porque este pormenor é realmente importante. Portanto, dentro das localidades, os condutores que pretendam mudar de direção, mesmo que não exista uma passagem para peões, o condutor é obrigado a ceder passagem aos peões que se encontrem a atravessar a faixa de rodagem ou que manifestem a intenção de o fazer. Okay? Mas esta regra apenas se aplica dentro das localidades. Tá? Ficou? Quanto à mudança de direção, vamos começar por falar na mudança de direção à direita, especificamente para a direita, e aqui importa mencionar a forma e o posicionamento que o condutor deve adotar. Portanto, um condutor que pretenda mudar de direção para a direita
deve, com a necessária antecedência, sinalizar a sua intenção, com o indicador ligado para o lado direito, e aproximar-se o mais à direita possível, executando a manobra no trajeto mais curto possível. Eu vou sintetizar, porque realmente este procedimento, a forma como o condutor deve se posicionar e descrever a mudança de direção é muito importante. Okay? O condutor que pretende mudar de direção à direita deve, com a necessária antecedência, sinalizar a sua intenção, posicionar-se o mais à direita possível e descrever a mudança de direção no trajeto mais curto possível. Okay? Em relação aos automóveis pesados, tendo em conta que os automóveis pesados têm grandes dimensões, por vezes não é possível executar a manobra desta forma. Por vezes eles têm a necessidade de se afastar ligeiramente do passeio para conseguir descrever a mudança de direção à direita sem que o rodado traseiro, por exemplo, embata nos passeios, sinais, muros, edifícios que possam efetivamente existir ali. Portanto, para que isso não aconteça, é natural, é normal que estes veículos se afastem ligeiramente do lado direito. E nós, os restantes condutores, temos que ter isso em consideração e temos que ter isso em mente. Okay? Quanto à sinalização, a sinalização que proíbe direta ou indiretamente a mudança de direção para a direita pode ser materializada através de marcas rodoviárias ou através da sinalização vertical, sinalização gráfica vertical e até mesmo sinalização luminosa. E é isso que nós vamos aprofundar. Primeiro, em relação à sinalização vertical, teremos que começar por falar no sinal de proibição, o C11A, que indica então ao condutor proibição de virar à direita, portanto, proíbe diretamente o condutor de mudar de direção à direita. E depois temos os sinais de obrigação, que indicam ao condutor sentido obrigatório, nomeadamente a obrigação de virar à esquerda ou de seguir em frente. Podemos então concluir que nos impedem de forma indireta de mudar de direção à direita. Enquanto que o sinal de proibição proíbe diretamente a mudança de direção à direita, portanto, proíbe-nos de virar à direita, os sinais de obrigação, que nos obrigando a mudar de direção à esquerda ou a seguir em frente, nos impedem de forma indireta a mudança de direção para a direita. Okay? Depois temos ainda os sinais triplor, sinal luminoso triplor direcional, que em certas circunstâncias, e tendo em conta o nosso posicionamento naquela via, nos obrigam a seguir a indicação dada pelo próprio sinal triplor direcional. Portanto, estando o condutor obrigado a seguir a direção indicada por este sinal. Okay? Portanto, em certas circunstâncias também nos pode impedir a realização da manobra. Okay? Quanto às setas de seleção, que são marcas rodoviárias, as setas de seleção de via, em certas circunstâncias, e quando complementadas com outros tipos de sinalização, também nos podem, de alguma forma, impedir, em certas circunstâncias, a realização da manobra de mudança de direção para a direita. Mas eu aqui, se calhar, propunha-vos mostrar um exemplo para nós percebermos como é que isto se aplica na prática. Ok? Então, vou aqui mostrar um exemplo que eu acho que é interessante para perceber isto. Neste caso, por exemplo, se eu quiser mudar de direção à direita, eu tenho que obrigatoriamente estar posicionado na via mais à direita. Okay? E uma vez nesta posição, então eu posso mudar de direção à direita. Mas, se por outro lado eu estiver posicionado na via do meio, por exemplo, ou até mesmo numa das vias mais à esquerda, eu posso dizer que estou proibido de mudar de direção à direita. Isto porquê? Porque a linha que divide as duas vias mais à direita é uma linha contínua que não pode ser pisada nem transposta, portanto posso então concluir que se estiver posicionado na via do meio ou na via da esquerda, fico automaticamente impedido de mudar de direção à direita. Okay? E já agora, avançando aqui um bocadinho, para não voltarmos aqui novamente, se eu estiver posicionado na via da direita, eu posso dizer que também estou proibido, de certa forma, de seguir em frente ou até virar à esquerda, porque pela mesma razão, o facto de existir uma linha contínua me impede de pisar ou transpor, portanto, eu não posso, já não posso, na posição em que estou, mudar de via de trânsito. Okay? Se essa fosse a minha intenção, então antes, quando esta linha ainda era descontínua, o condutor deveria ter mudado de via de trânsito. Okay? Voltando aqui à nossa apresentaçãozinha. Okay? Quanto à mudança de direção para a esquerda, em termos de procedimento, aqui depende muito do tipo de via em que o condutor se encontra. Okay? E temos que analisar três cenários distintos.
Como regra geral, uma faixa de rodagem com 2 sentidos de trânsito, situações em que se trata de uma via de sentido único ou até mesmo situações de pluralidade de vias de trânsito. Mas vamos ver cada uma delas em particular. Primeiro, como regra geral, numa situação como é o caso da imagem, em que a faixa de rodagem tem 2 sentidos de trânsito, o condutor que pretenda mudar de direção à esquerda deve sinalizar a sua intenção com a necessária antecedência e posicionar-se junto ao eixo da faixa de rodagem, okay? De forma a que, ao mudar de direção à esquerda, o consiga fazer dando a sua esquerda ao centro da interseção das duas vias e ficando na via correspondente ao seu sentido. Okay? Mas também já iremos aprofundar melhor essa questão. Numa via de sentido único, a situação é um bocadinho diferente. Quando nós transitamos numa via de sentido único, um condutor que pretenda mudar de direção à esquerda deve posicionar-se com a devida antecedência do lado esquerdo da faixa de rodagem. Okay? Enquanto que na situação anterior nós falávamos de uma situação geral, de uma faixa de rodagem com 2 sentidos, em que o condutor teria que se posicionar junto ao eixo da faixa de rodagem, e até podemos lá voltar novamente, porque não se perde nada. Okay? Portanto, nesta situação, nós estamos perante uma faixa de rodagem com 2 sentidos de trânsito, portanto, o condutor terá que se posicionar junto ao eixo da faixa de rodagem, que pode ou não ser materializado, ou seja, pode ou não existir uma marca rodoviária. Caso não exista, teremos que ser nós a imaginar. Okay? Quando se trata de uma via de sentido único, então neste caso o condutor, para mudar de direção à esquerda, terá que, com a devida antecedência e sinalizando a sua intenção, posicionar-se do lado esquerdo da faixa de rodagem. Okay? Caso se trate de uma situação de polaridade de vias de trânsito, a situação é muito semelhante. O condutor terá que se posicionar junto ao eixo da faixa de rodagem, na via da esquerda, mas junto ao eixo da faixa de rodagem. Okay? Quando, e aqui também é interessante, numa situação em que existem 2 ou mais vias que nos permitam mudar de direção à esquerda, neste caso, e como regra geral, o condutor deve adotar pela via da esquerda, mas a mais à direita, que lhe permita mudar de direção à esquerda. A não ser que a via mais à esquerda seja então a via mais adequada ao seu destino, mais conveniente ao seu destino. Mas, como regra geral, numa situação deste género, existindo 2 ou mais vias de trânsito para a mesma direção, o condutor deve adotar pela mais à direita, que lhe permite seguir a mudança de direção para a esquerda. Está bem? Reforço, a não ser que a via mais à esquerda seja realmente a via mais conveniente ao seu destino. Okay? Aqui ainda em relação à mudança de direção à esquerda, a forma, a trajetória que eu devo adotar, portanto, o condutor que pretenda efetivamente mudar de direção à esquerda deve fazê-lo dando da sua esquerda ao centro da interseção das duas vias, por forma a ficar numa via destinada ao seu sentido. Okay? Como eu tenho aqui mencionado, se tanto na via que vai abandonar como naquela em que vai entrar se processa nos 2 sentidos, o condutor deve então efetuar a manobra de modo a dar a sua esquerda ao centro da interseção das duas vias, descrevendo uma trajetória perpendicular, de modo a entrar na via pretendida a tomar pelo lado destinado ao seu sentido de circulação. Como eu costumo dizer, fazendo uma perpendicular, fazendo um L perfeito. Okay? Eu vou pôr aqui esta imagem um bocadinho maior, para nós podermos aqui ver melhor. Tá? Portanto, ou seja, um condutor que pretende então mudar a direção à esquerda, deve dar a sua esquerda ao centro da interseção das duas vias, de forma a ficar posicionado na via correspondente ao seu destino. Chama a atenção que este procedimento é extremamente importante, está bem? Não fazê-lo em exame prático de condução, por exemplo, constitui causa de reprovação. Okay? Em termos de sinalização, a sinalização que possa proibir direta ou indiretamente a mudança de direção para a esquerda, que tanto pode ser materializada através de marcas rodoviárias, como poderá ser através de sinalização vertical ou luminosa. Mais uma vez, teremos que começar pelo sinal de proibição de mudar de direção à esquerda, o C11B, que proíbe, que indica ao condutor a proibição de virar à esquerda, e esta proibição é direta, portanto, perante este sinal o condutor está proibido de mudar de direção à esquerda. E depois temos os sinais de sentido obrigatório, indicando ao condutor a obrigação de seguir em frente ou de mudar de direção à direita. Eu poderia então concluir que, de forma indireta, estou
impedido de mudar de direção à esquerda. Ok? Tá? Enquanto que o sinal de proibição, esse não, indica diretamente ao condutor a proibição de virar à esquerda. Já os sinais luminosos, o sinal tricolor direcional é a mesma situação. Se eu estiver posicionado numa determinada via regulamentada por este sinal, o condutor terá que seguir a indicação dada e a direção dada pelo respectivo sinal. Concluindo então que estou proibido, de certa forma, também de mudar de direção. No que diz respeito à mudança de direção à esquerda, quando o eixo da faixa de rodagem é constituído por uma linha longitudinal contínua, uma linha contínua adjacente ou uma linha mista com o mesmo significado, que em ambas as circunstâncias indicam ao condutor proibição de pisar ou transpor, então eu posso também concluir que a manobra de mudança de direção à esquerda é proibida, porque implicaria ter que pisar ou transpor esta marca rodoviária. Okay? À semelhança do que falávamos ainda há pouco, as próprias setas de seleção de via, e dependendo das marcas que ladeiam essa via de trânsito, não é? Também podem, de alguma forma, impedir a realização da mudança de direção para a esquerda. Ora, se eu, estando numa determinada via de trânsito, como nós vimos ainda há pouco, se destina para a mudança de direção à direita, e se a linha que divide essas vias de trânsito for uma linha contínua, então eu sou obrigado a seguir a indicação dada pela seta de seleção. Neste caso, se ela me indica que aquela via é para a direita, então eu não posso mudar a direção para a esquerda. Okay? Como o exemplo que nós falávamos ainda há pouco. Okay? Em relação aos peões, embora já tivéssemos falado sobre isso, mas como é realmente muito importante, volto novamente a reforçar, dentro das localidades, sempre que o condutor circular dentro da localidade e pretender mudar de direção, mesmo que não exista uma passagem para peões, portanto, mesmo que não existindo uma passagem assinada para a travessia de peões, o condutor deve reduzir a velocidade e, se necessário, parar para deixar passar os peões que estejam a atravessar a faixa de rodagem ou que manifestem a intenção de o fazer. Okay? Tá? E isto é realmente muito importante. Contornação grave. Okay? Portanto, dentro das localidades, sempre que pretendemos mudar de direção, para além de o fazer com velocidade totalmente moderada, devemos ceder a passagem aos peões que se encontram a atravessar a faixa de rodagem ou que manifestem essa intenção de o fazer, mesmo que não haja uma passadeira, mesmo que não haja uma passagem para peões. Tá bem? Muito importante. Quanto à forma como nós devemos contornar as placas centrais, as placas, os postos, ilhéus e dispositivos semelhantes. Okay? Aqui também é relevante. Se o condutor pretender, isto como regra geral, se o condutor pretender mudar de direção à direita ou à esquerda, neste caso, o posicionamento na via vai efetivamente mudar, mas a forma como nós contornamos a placa é sempre igual. Okay? Portanto, como regra geral, atualmente, um condutor que pretenda, operante uma placa central, deve contorná-la pelo lado direito, dando a nossa esquerda à parte central. Ou seja, portanto, o condutor que pretende, então, efetivamente, neste caso, mudar a direção à esquerda ou à direita, independentemente da sua intenção, terá que contornar a placa central pelo lado direito, dando a sua esquerda à parte central. Está bem? Okay? Exemplo disso é as rotundas. Há uma perguntinha que surge com alguma frequência em relação às rotundas. De que forma é que o condutor deve contornar a rotunda? Ora, a rotunda deve ser contornada dando a nossa esquerda à parte central. Ou seja, eu contorno pelo lado direito, não é? Sempre pelo lado direito, mas dando a minha esquerda à parte central da rotunda. Okay? Isto é realmente importante. Exceção é mesmo se tratar de uma via de sentido único, em que, se for uma via de sentido único e eu pretender mudar a direção à esquerda, como me posiciono do lado esquerdo da faixa de rodagem, nesse caso, acabo por contornar a placa central pelo lado esquerdo da minha direita. Mas é a única exceção. Okay? Portanto, como regra geral, as placas centrais terão que ser contornadas pelo lado direito, dando a nossa esquerda à parte central da mesma. Okay? Isto é realmente importante. Relativamente ao desrespeito pela regra de mudança de direção. Como regra geral, o desrespeito pelas regras referentes à manobra de mudança de direção constitui contornação grave, salvo quando praticado em autoestradas ou vias equiparadas, portanto, vias reservadas a automóveis e motociclos, em que passa a constituir contornação muito grave. De realçar que, dependendo das circunstâncias, poderá ainda constituir crime,
crime, por exemplo, de condução perigosa, ok? Tendo em conta a gravidade da infração, tá? Isto no que diz respeito, então, à mudança de direção. Embora não faça parte do tema da mudança de direção, eu optei por falar neste tema um bocadinho sobre a circulação em rotundas. Porque uma rotunda não deixa de ser uma interseção. E nós não deixamos de utilizar a rotunda para fazer uma espécie de mudança de direção. Daí eu achar interessante trazer realmente a forma como o condutor deve circular nas rotundas para este tema. Okay? Só vem enriquecer, como se costuma dizer. Relativamente à circulação em rotunda, atualmente o Código da Estrada já determina a forma como o condutor deve circular nas rotundas, através do artigo 14A, que determina então o comportamento que o condutor deve adotar nas rotundas. De uma forma assim muito abrangente, e antes de falarmos da forma como o condutor deve efetivamente circular na rotunda, eu gostava de vos dar o conceito de rotunda. O que é que se entende por uma rotunda? Em termos de conceito, em termos de definição, uma rotunda é um cruzamento ou entroncamento formado por uma praça central em que o trânsito se processa em sentido giratório, desde que esteja sinalizada como tal. Eu vou repetir este conceito de rotunda porque ele é realmente importante, está bem? Portanto, rotunda é uma interseção, um cruzamento ou entroncamento formado por uma praça central em que o trânsito se processa em sentido giratório, desde que esteja sinalizada como tal. Okay? Portanto, neste caso, posso concluir, posso dizer que estou então perante uma rotunda porque está devidamente sinalizada como tal. Mas atenção, por vezes, deparamos com situações deste género. Okay? Em que neste caso, por exemplo, okay, mesmo que eu mude aqui de posição, okay? Só aqui ver noutra posição, só para vocês perceberem o que é que eu estou aqui a dizer, aqui até se consegue ter uma melhor perspectiva. Neste caso, seria correto dizer que eu estou perante uma rotunda? Não. Não havendo qualquer sinalização nesse sentido, isto simplesmente é uma praça. Okay? Que em termos de circulação propriamente dita, acaba por ser muito semelhante. A grande diferença está mesmo na cedência de passagem. Enquanto que nas rotundas, e nós já vamos abordar essa questão, qualquer condutor que pretenda entrar na rotunda é obrigado a ceder passagem a qualquer veículo que nela circula, independentemente da via em que o faça. Nas praças não é bem assim. Nas praças, não existindo sinalização, porque também pode haver sinalização. Se existir sinalização, respeitamos essa sinalização. Mas quando não existe sinalização, o condutor terá que aplicar a regra geral da cedência de passagem. E reparem aqui numa coisa engraçada. Se eventualmente eu estiver a entrar nesta praça, e se houver um veículo a circular dentro da praça, eu estou à sua direita. O que é que isto quer dizer? Significa que o condutor que está dentro da praça vai ter que nos ceder a passagem, porque nós estamos à direita. Okay? Vamos mudar de perspectiva. Vamos agora nós para dentro da praça. Se eu estiver a circular dentro da praça, reparem, okay? Como não existe uma sinalização, isto não é uma rotunda, portanto é uma praça, reforço esse pormenor. Se de repente me surge um veículo do meu lado direito, estando ele à minha direita e de acordo com a regra geral de cedência de passagem, eu sou obrigado a lhe ceder a passagem. Portanto, eu estou a circular dentro da praça e um veículo que pretende entrar dentro da praça, por se encontrar à minha direita, tem então prioridade de passagem. Okay? Queria deixar aqui esta ressalva e esta nota porque realmente é importante. Outro pormenor que é importante realçar, ainda de acordo com a cedência de passagem. Exemplo, vamos supor que eu pretendo sair na primeira saída da rotunda. Eu vou abordar a rotunda na via mais à direita, correto? Imaginem que circula um veículo na via do meio ou até mesmo na via da esquerda. Posso entrar na rotunda? Não. E de acordo com o Código da Estrada, e ele é bem claro, nós somos obrigados a ceder passagem a todos os veículos que circulam na rotunda, qualquer que seja a via por onde o façam. Okay? Mas vamos então ver e analisar o que é que diz o Código da Estrada. Okay? Voltando aqui para a nossa apresentação, assim sendo, logo na linha A, o Código da Estrada refere que o condutor terá que, só pode entrar na rotunda após ceder a passagem aos veículos que nela circulam, qualquer que seja a via por onde o façam. E é esta a linha que vai reforçar aquilo que nós tínhamos visto há pouco. Okay? Primeira saída. Um condutor que pretenda sair da rotunda na primeira via de saída deve ocupar a via da direita. O exemplo que nós temos aqui é o do veículo amarelo. O veículo amarelo representa um veículo que pretenda sair na primeira saída. Efetivamente, o condutor deve abordar a rotunda na via mais à direita. E como o seu objetivo é sair na primeira saída,
deve sinalizar logo a sua intenção com o sinal da direita para que os outros condutores não fiquem com dúvidas, está bem? Circular sempre pela via mais à direita e uma vez na via mais à direita vai optar por uma ou pela outra, se existirem, consoante a sua intenção. Ou seja, ele vai adotar a via mais conveniente ao seu destino. Chama a atenção aqui um pormenor. Pensar que esta via da esquerda é para os condutores que circulam na via da esquerda dentro da rotunda é um pensamento errado. Okay? Efetivamente, o condutor que pretende sair da rotunda tem que estar sempre posicionado na via mais à direita. E uma vez na via da direita é que vai optar ou por uma ou pela outra, consoante a que for mais conveniente ao seu destino. Okay? Se o condutor quiser ou pretender sair por qualquer outra via de saída na rotunda, e dando como exemplo a segunda saída, por exemplo, representada aqui pelo veículo verde, o condutor do veículo verde, que pretende então sair na segunda saída da rotunda, deve abordar a rotunda posicionado junto ao eixo da baixa rodagem, neste caso na via da esquerda, não é? Com o sinal da esquerda, para que não haja dúvidas sobre a sua intenção, entrar para dentro da rotunda, circulando pela via da esquerda, okay? E imediatamente após a saída anterior, neste caso a primeira, sinalizar e mudar progressivamente para a via mais à direita. Isto é muito importante, ok? O condutor, para sair da rotunda, e reforço este pormenor, terá que estar sempre posicionado na via mais à direita. Então isto significa que imediatamente após a saída anterior, neste caso a primeira, o condutor terá que mudar para a via direita e depois, uma vez na via direita, opta ou sai por uma ou por outra via, consoante a que for mais conveniente ao seu destino. Já o veículo azul. O veículo azul representa um condutor que queira sair na terceira saída, por exemplo. Okay? A abordagem é exatamente a mesma. Deve abordar a rotunda junto ao eixo da faixa rodagem, com o sinal da esquerda ligado. Entrar na rotunda pela via da esquerda, circular sempre pela via da esquerda e após a saída imediatamente anterior, neste caso será a segunda, não é? Após a saída imediatamente anterior, sinalizar e mudar para a via mais à direita. Okay? Uma vez na via mais à direita, então vai optar ou por uma ou pela outra, consoante a sua intenção, consoante a via mais conveniente ao seu destino. Queria só deixar aqui uma nota. Muito cuidado quando nós circulamos pela via da esquerda e pretendemos mudar para a via da direita para sair da rotunda. Porque, uma vez dentro da rotunda, o condutor terá que se reger pela regra da polaridade de vias de trânsito. Ou seja, é o condutor que muda de via que tem que tomar as devidas precauções. Mesmo que o condutor que circula pela via da direita o faça de forma incorreta, de forma indevida. Okay? A verdade é que são os condutores que circulam na via da esquerda que pretendem mudar de via de trânsito e, portanto, que vão ter que tomar as devidas precauções, isto como regra geral. Okay? Em último caso, quando por qualquer razão não for possível a aplicação de uma destas regras, o condutor deve ocupar a via mais conveniente ao seu destino, ok? Dependendo da situação. Isto porquê? Porque por vezes deparamos com situações em que os veículos, em que a saída, a primeira e a segunda saída, são muito próximas do lado direito e efetivamente não faz sentido estar a fazer por dentro. Portanto, a primeira e a segunda saída são do lado direito, são muito próximas e, portanto, não faz sentido estar a fazer por dentro. Mas isto é só um exemplo, ok? Quanto aos automóveis pesados, como exemplo, os condutores de veículos de tração animais por terem veículos mais lentos, bem como de velocípedes e automóveis pesados, e quero dar aqui um especial realce aos automóveis pesados, que pelas suas dimensões, pelas suas características, seria muito difícil em algumas rotundas circularem pela via da esquerda, é-lhes então permitido circular sempre pela via mais à direita. Mas lembrem-se de um pormenor. Quando nos é dado um direito, também nos é pedido um dever. Efetivamente, os condutores dos automóveis pesados podem e devem efetivamente circular sempre pela via mais à direita, mas têm o dever de facultar a passagem aos condutores que circulam nas vias da esquerda. Okay? Assim sendo, e representado aqui a vermelho, um veículo pesado que pretende circular numa rotunda, a título de exemplo, para sair na segunda saída, deve abordar a rotunda na via da esquerda, ok? Ou melhor, desculpem, na via da direita, não é? Portanto, deve abordar a rotunda pela via da direita, mas aqui deve sinalizar a entrada com o sinal da esquerda. Isto porquê? Porque muitas das vezes, tendo em conta as suas dimensões, eles necessitam de usar
parte do lado esquerdo da faixa de rodagem, ok? Portanto, precisam de usar parte do lado esquerdo aqui da própria rotunda, de forma a conseguir entrar na rotunda sem bater em sinais, nos postes, em seus passeios, ok? Assim que passam a saída imediatamente anterior, sinal da direita, para indicar aos restantes condutores a sua intenção de sair na rotunda. Também, okay? Portanto, nos automóveis pesados, especificando aqui os automóveis pesados, é-lhes permitido efetivamente circular sempre pela via direita, pela via de fora. Devem fazê-lo com o sinal da esquerda. Porquê? Porque, tendo em conta as suas dimensões, muitas das vezes são obrigados a usar parte da via da esquerda da rotunda, ok? E a sinalizar a sua saída para a direita logo após a saída anterior. Okay? Mais uma vez, optam por uma ou por outra, consoante a sua intenção. De reforçar ainda que o desrespeito pelas regras e normas referentes à circulação em rotunda, salvo a licença de passagem, porque na licença de passagem nós estamos a desrespeitar a regra da licença de passagem, todas as outras regras que nós acabamos de mencionar, o desrespeito por essas regras, o condutor será sancionado com uma coima de 60 a 300 euros. Atenção com uma perguntinha que costuma sair nos vossos testes em relação a isso, está bem? Portanto, o desrespeito pelas regras de circulação em rotunda, como regra geral, constitui uma infração sancionável com uma coima de 60 a 300 euros. Ok? Sim? Temos aqui mais um exemplo gráfico de um ponto de vista maior. Em relação aos automóveis pesados, para não... porque realmente é importante e porque acho que é importante que todos nós, condutores, mesmo ligeiros, tenhamos a noção das trajetórias que um veículo pesado acaba por adotar. Em algumas rotundas, tendo em conta as suas reduzidas dimensões, o que acontece é que muitas das vezes o rodado da frente está encostado ao passeio, do lado direito, e o rodado de trás está com a maior parte da via esquerda, ou até mesmo muito próximo da placa central da rotunda. Okay? E por isso, um conselho para os condutores, para os restantes condutores, seja de automóveis ligeiros ou de motociclos, não ultrapassem os veículos pesados nas rotundas, porque senão poderão se ver numa situação de aperto, numa situação muito complicada, okay? Tendo em conta a trajetória que eles acabam por adotar. Tá? Ok. Espero mais uma vez vos ter ajudado para o vosso estudo. Continuem a estudar, continuem-se a aplicar e muito sucesso para o vosso futuro enquanto condutores. Ok? Até breve. Até à próxima aula.